Hoje o nosso vídeo tem o apoio da AutoUncle. Esta é a plataforma líder na Europa na pesquisa e comparação de carros usados. A AutoUncle ajuda milhares de pessoas a encontrar o seu veículo ideal, baseando os seus resultados nas melhores ofertas e não nos anúncios destacados. Com a AutoUncle é fácil encontrar o carro ideal para ti, quer esteja ele em Portugal ou num dos 11 países disponíveis. Por isso mesmo, se estás a pensar em importar carro ou até mesmo comprar aqui em Portugal, a AutoUncle é a ferramenta ideal para encontrar os carros dos teus sonhos ao melhor preço. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Motorspot. Se ainda não subscreveram o nosso canal, já sabem, subscrevam, cliquem na campainha para ativar as notificações e deixem o vosso like no vídeo. Normalmente, quando sai um novo modelo de um carro já existente, nós temos sempre a tendência de fazer comparação com o modelo anterior. No entanto, aqui com este Citroën C4 acaba por ser um bocadinho difícil fazer essa comparação, pois anteriormente o C4 era um hatchback e agora a Citroën apresenta este carro aqui com uma mistura entre um hatchback e um SUV. Acaba por ser aqui uma espécie de um crossover que se situa ali no meio destes dois segmentos. Ele, embora partir de plataforma com o E2008 ou até mesmo com o DS3 E-Tense, ele acaba por ter aqui dimensões maiores do que estes carros e dimensões muito semelhantes às de um hatchback. Quando comparado com estes dois modelos da PSA, este carro acaba, a meu ver, por ter aqui um design muito mais cool, um design muito mais inovador, mais arrojado. Eu comparo este C4 com o Juke de primeira geração na altura em que ele saiu. Era um carro de extremos, ou se odiava ou se amava, e eu acho que com este C4 a coisa vai funcionar mais ou menos da mesma maneira. E se calhar daqui a uns anos vamos olhar para este carro e ver nele aqui um aspecto inovador que este carro trouxe em termos de design. Eu acho que é um carro que tem muito potencial no que ao design diz respeito. Nós, olhando para este carro, temos alguns elementos semelhantes com aquilo que a Citroën já tem feito nos últimos anos. Ali na parte da frente temos a grelha com o duplo chivon que se alonga em toda a frente. Temos também as óticas que são bipartidas, tal como acontece, por exemplo, no C3. Aliás, a frente deste carro até é muito semelhante àquela que encontramos no redesign do novo Citroën C3. Temos óticas já com iluminação Full LED de origem. Depois temos também ali uns vincos no capô que, juntamente com os vincos da lateral, dão a este carro um ar mais musculado, mais possante. Depois a linha de tejadilho ali na parte traseira é uma linha de tejadilho mais ao estilo coupé, acaba por ser mais baixa e que depois resulta ali numa traseira muito bem conseguida, que tem um design completamente arrojado, que vai contra aquilo que a Citroën tem feito nos últimos anos, acaba por ser um design muito fora da caixa. E eu acho que está aqui um design muito bem conseguido por parte deste Citroën C4. Eu inicialmente, confesso, quando olhei para ele nas fotografias não gostei muito, mas depois de ter visto o carro ao vivo e ter convivido aqui com ele durante algum tempo, acabei por perceber o design da Citroën e por perceber aqui estas linhas e aquilo que eles querem fazer com este carro. Porque eles querem romper com aquilo que estão habituados a fazer e, a meu ver, eu acho que estão a conseguir, pois em termos de design resulta tudo muito bem. No entanto, não é só por fora que o design é arrojado, aqui por dentro temos um design muito bem conseguido também a nível do interior, temos um design sóbrio mas moderno, depois também temos aqui boas misturas de texturas e de materiais, temos por exemplo aqui nesta parte central este material aborrachado com uma textura, esta parte superior também tem material aborrachado, nesta zona da consola central temos aqui contraste entre preto brilhante e aqui estes cromados. Embora eu não seja adepto destes pretos lacados, eu acho que acabam por resultar bem aqui nesta zona aqui central, porque não são em demasia. Normalmente quando temos secções muito grandes acabam por ficar com dedades e marcas e acaba por ficar tudo sujo, uma porcaria, mas eu acho que aqui neste carro até resulta muito bem. Plásticos mais duros só mesmo nesta parte inferior da consola central, em que, como é natural neste segmento, temos plásticos um bocadinho mais duros, mas que está tudo muito bem montado e não apresenta aqui qualquer tipo de flexão ou ruídos parasitas, o que revela aqui uma excelente qualidade de construção aqui deste novo C4. Depois este carro é também ele bastante tecnológico, temos por exemplo aqui um painel de instrumentos totalmente digital, ele é um ecrã de 5 polegadas, não é muito grande, é certo, no entanto tem boa qualidade de imagem e apresenta todas as informações necessárias à nossa condução.
Temos aqui uma boa definição de imagem, conseguimos sempre perceber as informações que estão a ser mostradas, mesmo com muita luz. Depois ali na parte de cima temos um heads-up display, que também tem boa qualidade, mesmo em cenários com muita iluminação é sempre perceptível a informação que é mostrada. E já aqui na parte central temos um ecrã de 10 polegadas, este ecrã é deste tamanho, deste série, ou seja, não temos aquelas questões de ter ecrãs mais pequenos nas versões menos equipadas. Aqui a Citroën oferece sempre um ecrã de 10 polegadas. Tem o sistema de infotainment típico da PSA, tem uma boa interface, fácil de utilização, é bastante completo. Ele de série não traz navegação, no entanto vocês conseguem sempre interligar através da Apple CarPlay ou Android Car Auto o vosso telemóvel e usufruir da navegação por GPS através do Waze ou Google Maps. De referir que nesta versão elétrica esta navegação por GPS já não se oferece aqui uma série de rotas e informações sobre postos de abastecimento para que nós consigamos fazer a viagem sem problema e garantir sempre que nós temos energia nas nossas baterias para seguir viagem. Por isso mesmo aqui este sistema de infotainment temos que referir isso. Depois também tem uma boa interface, um bom grafismo, é super fluido. Aqui em termos de infotainment a Citroën realmente fez aqui um bom trabalho ao aplicar o mesmo sistema que temos nos outros modelos da PSA. Uma coisa que a Citroën também fez e que para mim eu acho que é uma nota muito positiva foi descentralizar os comandos da climatização do sistema de infotainment. Temos agora comandos físicos independentes, tal não acontecia nos outros modelos aqui da Citroën e eu fartei-me de queixar disso nos outros modelos porque achava sempre que era tudo muito confuso operar aqui o sistema de climatização. Nós queríamos alterar aqui a temperatura e andávamos sempre aqui a fazer 1001 alterações aqui no sistema e acaba por, durante a condução, ser demasiado complexo. E agora temos aqui estes botões que têm boa qualidade, estão bem acessíveis e são de fácil utilização, o que é uma nota positiva. Depois este carro é também bastante prático para utilizar no dia-a-dia. Temos, por exemplo, aqui várias arrumações, temos um tabuleiro com carregamento de indução para carregar o nosso telemóvel, temos ainda duas fichas USB, mais uma arrumação aqui na parte de baixo que até tem um fundo falso para esconder aqui alguns itens mais pessoais, uma saída 12 volts, mais porta-copos, mais umas arrumações aqui por baixo do apoio do braço, boas arrumações nas zonas das portas e de referir um item muito interessante que este carro traz, que é um tabuleiro com suporte para um tablet, que é colocado mesmo à frente aqui do passageiro, o que serve se calhar para entreter os passageiros durante as nossas viagens. Tem ali o suporte para pôr um tablet, para ver um filme ou outra coisa qualquer. Eu achei engraçado aqui este feature que a Citroën pôs aqui, é algo inovador que eu nunca tinha visto num carro, de referir esse elemento. No que toca ao espaço habitável, nós não damos conta que este carro partilha plataforma com carros de segmentos inferiores, pois este carro tem imenso espaço habitável aqui na parte da frente, como na parte de trás. Aliás, ali atrás nós conseguimos sentar 3 adultos, vão viajar um bocadinho mais apertados, mas conseguem viajar de forma cómoda. Mesmo tendo esta linha de jardinho um pouco mais baixa, não rouba espaço em altura para que seja incomodativo viajar ali atrás pessoas de maior estatura. Depois também tem imenso espaço para a zona das pernas e os bancos são super confortáveis, o que permite fazer viagens longas com o máximo de conforto. Depois para as crianças temos ainda saídas USB para carregar dispositivos móveis e mantê-las entretidas por longos períodos de tempo e temos ainda fixações isofix para a colocação de cadeirinhas de bebés. Já no que toca à bagageira, este carro tem 380 litros de capacidade, o que é mais do que suficiente para um carro deste segmento, aliás está bem alinhado com os seus concorrentes mais diretos, e depois rebatendo os bancos ficamos com um fundo completamente plano e um espaço de carga que vai para lá dos 1250 litros, o que permite transportar aqui cargas de maiores dimensões sem qualquer tipo de problema. Dado que este carro é ligeiramente mais alto e tem aqui uma boa abertura na zona da bagageira, conseguimos colocar ainda objetos de maiores dimensões sem qualquer tipo de problema. Mas nem tudo é perfeito aqui neste SC4, como é óbvio, não há carros perfeitos, e aqui este carro também tem aqui alguns calcanhares daqueles que temos que abordar. Por exemplo, o primeiro, nós embora tenhamos uma boa visibilidade sobre a parte da frente do carro, esta linha de jadilho mais baixa na parte de trás e aquele óculo traseiro mais curto acaba por criar ali alguns blind spots que acabam por ser colmatados com a utilização da câmara traseira em manobras mais apertadas. Temos também a câmara 360 que dá uma visão mais periférica à volta do carro e que nos ajuda a fazer aquelas manobras um bocadinho mais complicadas, mas ainda assim durante a condução normal acaba por ter ali alguns blind spots na parte de trás. Depois outros aspectos que me está aqui a causar aqui alguma comichão é aqui esta alavanca no seletor de velocidades. Ela, em termos de aspecto de design, está muito bem conseguida, é uma alavanca bastante bonita, enquadra muito bem aqui com esta zona da consola central. No entanto, este modo B, nós para o ativarmos, temos aqui um botão e o mesmo acontece para o parque. Eu já dei por mim, pelo menos quando peguei no carro pela primeira vez, para pôr em parque todo para cima e quando dei conta, o que estava ativo era a marcha atrás e não o parque.
isto podia ter corrido bastante mal. No que toca às sensações da condução obtidas ao volante deste carro, eu acho que este Citroën C4 sabe muito bem ao que vem. É um carro que se assume como um carro confortável, sem qualquer tipo de pretensões esportivas ou dinâmica de condução, e eu acho muito bem, porque se eu quiser um carro esportivo, eu compro um carro esportivo, não compro um SUV com pretensões de carro desportivo, porque acaba por nem fazer uma coisa bem nem outra, e acho que aqui a Citroën foi muito clara naquilo que quis fazer com este C4 e naquilo que apresenta aos seus clientes. Este carro tem um esquema de suspensão com batentes hidráulicos, como já acontece, por exemplo, no C5 Aircross, em que tem aqui um pisar muito suave, as irregularidades e as lombas e buracos da estrada não passam aqui para dentro, os bancos também são muito suaves, são bancos macios, embora não tenham aqui muito apoio aqui na zona lombar nem na zona das pernas, acabam por ser bancos confortáveis, que absorvem também aqui muitas irregularidades que depois acabam por passar aqui para dentro, o que torna tudo muito neutro em termos de utilização. É um carro muito simpático de conduzir, é daqueles carros que nós vamos para uma utilização diária e não nos cansa. Depois esta versão 100% elétrica, como não tem aqui o barulho do motor a combustão, torna-se muito suave na sua utilização, acaba por ter aqui uma utilização mesmo calma, relaxada, e eu acho que é esse o objetivo da Citroën aqui com este carro. Alguns dos barulhos que vamos ouvindo aqui dentro prendem-se com o rolar dos pneus e depois aqui com algumas passagens de ar que vamos tendo aqui na zona dos espelhos laterais, mas no fundo este carro acaba por ser um carro muito suave do ponto de vista de utilização. Depois, em termos de performance, este carro tem um motor de 136 cavalos, que embora não seja o motor mais expedito do mundo, acaba por ter aqui um comportamento bastante interessante. Ele faz uma aceleração de 0 a 100 em 9.7 segundos, tem uma velocidade máxima de 150 km/h, o que me parece mais do que suficiente para um utilizador comum, pois quem compra este carro na versão 100% elétrica procura um carro que faz bons consumos e que tenha uma boa autonomia. Já que falamos em autonomia, este carro equipa umas baterias de 50 kW, o que permite ter aqui uma autonomia anunciada de 350 km. Durante o nosso ensaio, nós andamos aqui a fazer consumos que rondam os 20 kWh por cada 100 km percorridos, o que nos dá uma autonomia calculada de cerca de 300 km. Claro que aqui durante o nosso ensaio nós não temos tido assim grande cuidado, pois acabamos sempre a fazer uma aceleração um pouco mais brusca, o que acaba por estragar aqui um pouco os consumos, mas numa utilização diária vocês podem sempre optar por ativar o modo Eco e o modo B, que é um modo regenerativo, e acabam por sempre amealhar aqui alguma energia sempre que vocês desaceleram ou vão travando, e acabam por manter aqui uma autonomia se calhar um bocadinho maior. Numa utilização real, este carro talvez consiga fazer os 330, 325 km de autonomia, o que não me parece mal para um carro desta natureza. Este carro tem este modo regenerativo que permite regenerar aqui alguma eletricidade para ir carregando as baterias durante a sua utilização. O modo regenerativo, nós quando tiramos o pé do acelerador, não é o mais interventivo que nós já experimentámos. Por exemplo, o de Hyundai Ioniq é bem mais regenerativo, bem mais eficiente deste ponto de vista. Também tem aqueles 3 modos diferentes que nós vamos conseguindo mudar à medida que nós vamos querendo regenerar. Nós aqui não conseguimos fazer aquela brincadeira do conduzir só com um pedal. Ele desacelera, mas não é suficiente para imobilizar o carro, temos sempre que travar e acaba por não ter aqui essa componente, mas ainda assim acaba por ser um modo regenerativo que vai aqui amealhando alguma energia para as nossas baterias numa utilização normal. Caso vocês precisem fazer uma carga completa numa wallbox, este carro demora cerca de 7 horas e meia e num carregador rápido vocês conseguem ter 80% da bateria em apenas 30 minutos, o que também não me parecem números maus, tendo em conta a tecnologia que temos hoje em dia para os carros elétricos. Por isso mesmo, caso vocês queiram comprar este EC4, são estes os tempos de carregamento que vocês podem estar a contar. Para além deste modo Eco, tem ainda mais 2 modos de condução disponíveis. Tem aqui o modo normal, que é o modo default dele, e tem o modo Sport, que este modo apenas torna o acelerador um bocadinho mais reativo e dá aqui outro peso à direção. Acelerando a fundo, o carro desenvolve, tem 136 cavalos, acelera de 0 a 100 em pouco menos de 10 segundos, o que me parece mais do que suficiente para uma utilização normal num carro deste segmento. Aliás, este carro, tal como eu já referi, não é propriamente um carro com pretensões esportivas, portanto também não tem que ter acelerações assim magníficas. Vocês, quando aceleram a fundo, sentem
aquela aceleração progressiva dos carros elétricos, mas no entanto não sentem aquele kick que vocês se calhar estão habituados quando experimentam um Tesla. É um carro bastante progressivo. Estes 136 cavalos e os 260 Nm de binário estão disponíveis mal vocês carregam no acelerador, e este modo Sport eu acho que acaba mesmo por ser um modo que vocês querem utilizar quando pretendem fazer aqui uma ultrapassagem ou ter aqui andamentos um bocadinho mais vivos. Mas sempre que aceleramos a fundo, eu noto mesmo que não é bem isto que este carro quer fazer. Aliás, também não foi para isso que ele foi desenvolvido, e por isso mesmo acaba por ser um modo Sport que é um bocadinho mais para embelezar do que propriamente para ter aqui um funcionamento prático do ponto de vista de performance. Para quem está a pensar em comprar este carro, a questão mais importante e incontornável acaba mesmo por ser o seu preço, pois este carro, com este nível de equipamento que estamos hoje a ensaiar, tem um preço que ronda os 40.000 euros, quando comparado com uma versão equivalente a diesel, ou seja, com o mesmo nível de equipamento, este carro custa sempre cerca de 7.000 euros a mais. É uma diferença significativa, é certo. No entanto, caso vocês sejam uma empresa, conseguem sempre fazer a dedução do IVA sobre o valor deste carro, logo conseguem-no pelo preço muito semelhante àquele que custa a versão diesel. Existem estudos que dizem que este carro tem um custo de manutenção cerca de 100 euros mais barato por mês, quando comparado com a versão diesel, o que ao fim do ano dá uma diferença muito interessante e é uma diferença que vocês têm que ter sempre em conta. No geral, eu acho que este carro é um carro muito bem conseguido por parte da Citroën. Eles não pretendiam criar um carro dinâmico, não pretendiam criar o carro com maior autonomia do mercado, pretendiam sim criar o carro mais confortável. E este Citroën C4 claramente destaca-se com esse ponto a favor, pois é um carro muito confortável, que acaba por ter uma boa dinâmica de condução, embora tenha aqui sempre o conforto como ponto principal, e depois também acaba por ter uma boa autonomia de 300 km de autonomia real, parecem mais do que suficientes para uma utilização diária em cidade, parecem também mais suficientes para fazer uma viagem em autoestrada. Depois também tem a parte do carregamento rápido, que vos permite ter 80% da bateria em apenas meia hora, não é muito tempo, acaba por conseguir fazer aqui viagens um pouco mais longas e aqui agendar os carregamentos necessários para fazer essa viagem. Eu acho que a logística em torno deste carro acaba por ser facilitada. E depois também temos este design fantástico, temos aqui um carro com um design completamente fora da caixa, que é um design que rompe completamente com aquilo que os seus concorrentes mais diretos têm vindo a fazer e até mesmo com aquilo que a Citroën tem vindo a fazer nos últimos anos. E por isso mesmo eu acho que este carro acaba por levar aqui nota positiva. Se vocês gostaram do nosso vídeo, já sabem, subscrevam o nosso canal, cliquem na campainha para ativar as notificações, sigam-nos no nosso Instagram, no nosso Facebook e em motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me, pessoal, e até uma próxima.